Daqui a pouco vai começar o nosso encontro para celebrar o nosso Deus. E também pare tudo que você está fazendo, chame todo mundo para ouvir este culto. E se for pela televisão, desligue o seu celular. Se for pelo celular, tire os sons e as chamadas, para você prestar atenção e para você louvar a Deus. E ao mesmo tempo ser abençoado por Ele. Então, pare tudo que você está fazendo e chame todo mundo e vamos assistir o culto. Até lá!
noite, irmãos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro para celebrar. Fico feliz com todos os irmãos que têm nos assistido, ouvido as pregações e aprendido mais da Palavra de Deus. Logo estaremos nos reunindo novamente, agora com a confirmação que vai haver a vacinação. Peço para que os irmãos estejam em oração, para que Deus dê sabedoria a todos os governantes, para que entre em um consenso e que a vacinação ocorra da maneira melhor e mais rápida possível. Convido os irmãos para uma breve leitura da Palavra de Deus, que se encontra em Mateus 11, de 28 a 30. São palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Venham a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Levem o meu jugo e deixe que eu lhes ensine, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e meu ensino é leve. Que palavras lindas de esperança dadas pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa completar essas palavras no coração de cada irmão. Agora, irmãos, eu convido você a me acompanhar nessa oração. Vamos interceder, irmãos, pelo nosso governo, agradecer às pessoas que têm colaborado com a gente, dado ofertas, dízimos, para manter essa obra.
Me acompanhe, por favor. Deus Todo-Poderoso, agradecemos a Deus pelo privilégio, Deus, de estar aqui te louvando e te agradecendo por tudo. Deus, muito obrigado, Pai Celestial, por estar presente agora conosco. O Senhor conhece o coração de cada um, ó Deus, visita cada pessoa em sua casa agora, trazendo, meu Deus, paz, saúde, em todos os sentidos da vida deles. Ó Deus Todo-Poderoso, também agradecemos, ó meu Deus, pela essa linda palavra que o Senhor tem nos dado, que nós podemos nos chegar cada vez mais perto de Ti, para aprender de Ti e aplicar em nossas vidas os Teus ensinamentos. Pai Celestial, também, ó Senhor Jesus Cristo, agradecemos por ter dado sabedoria aos homens, ó meu Deus, para desenvolver essa vacina, e agora, meu Deus, dê entendimento para os governantes, para que possamos logo estar livres desse vírus e poder nos reunirmos na sua casa. Também, Deus, agradecemos pelas pessoas que têm dizimado, ofertado em Tua obra. Meu Deus, traga bênçãos sem limite sobre a vida de cada um, Pai, para que eles possam, meu Deus, agradecer o Teu nome e louvar, Te agradecendo por tudo que tem feito em nossa vida. Também, ó Deus, pedimos agora que abra o nosso coração para receber a palavra que o pastor Roberto vai trazer a nós. Que nós possamos, ó Deus, trazer ela, meu Deus, para dentro do nosso coração e aplicarmos na nossa vida, para que sejamos cada dia pessoas melhores e para que sejamos cada dia mais parecidos contigo, meu Deus, para um dia podermos estar contigo. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Sobre todo
penso, logo existo. Esta é uma afirmação de um famoso filósofo e também matemático, René Descartes. Ele marcou a época com seus pensamentos e também com suas teorias matemáticas. Boa noite. A nossa reflexão bíblica desta noite é baseada, na verdade, em Romanos 12, de 1 a 3, não nessa frase de René Descartes. E o tema é bem parecido naquilo que ele falou, só que, pelo ponto de vista do apóstolo Paulo, nós podemos afirmar a seguinte frase: penso, logo me renovo e me transformo. Penso, logo me renovo e me transformo. O texto de Romanos 12, de 1 a 3, é significativo e realmente nos direciona para essa afirmação: penso, logo me renovo e me transformo, pois o texto nos conduz, como cristãos que somos, em uma nova vida e refletir sobre nós mesmos. Veja o texto. Romanos 12, de 1 a 3. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado que deve ser, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Que Deus nos possa abençoar com esta leitura. Quando lemos os versos 1 e 2, podemos observar que o cristão tem a possibilidade de discernir, conhecer e avaliar bem a si próprio, e não mais moldada a sua mente pela forma como o mundo pensa, e nem como a sociedade humana vive, que é baseada nos seus valores e não nos valores de Deus, e nem pela cultura contaminada pela maldade. Essa capacidade de pensar e agir independente do mundo em que vivemos, a gente recebe quando nos entregamos totalmente a Deus. Ou seja, é quando nós aceitamos a obra de Jesus ali na cruz, onde Deus manifesta o seu amor para conosco, onde nós vemos o próprio Jesus morrendo por cada um de nós, se transformando a nossa própria vida. O verso 3 ele é muito especial nesse capítulo, pois lá nos originais, onde ele foi escrito, em grego, existe uma repetição de um verbo, o verbo pensar. O apóstolo Paulo, em pequeno trecho de um versículo, ele coloca 3 vezes a questão do pensar. Veja como seria se escrevêssemos dessa forma que nós encontramos lá no original. O verso 3: pois pela graça que me foi dado, digo a vocês, ninguém pense de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Pelo contrário, pense de uma forma equilibrada sobre si. Pense conforme a medida da fé que Deus lhe concedeu. Este verbo pensar aqui indica como essa mente renovada deve existir conforme o verso 2. E uma frase que eu vi, que eu achei muito interessante, de um teólogo, que fala assim: todo cristão deve possuir um conceito equilibrado de si mesmo, agindo com a motivação certa. Então, repetindo, todo cristão deve possuir um conceito equilibrado de si mesmo, agindo com a motivação certa. Talvez seja uma frase que resume muito bem esse verso 3. Falando em motivação, Jesus iniciou seu ministério passando pelas cidades e anunciando o reino de Deus.
Veja o que o evangelista diz em Mateus 4, 23 a 24. Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo vários males e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. Então, no verso 23, lemos que ele ensinava nas sinagogas e pregava o evangelho do reino e ainda curava as enfermidades. A sua preocupação era mostrar o reino dos céus àquelas pessoas, mostrar o lugar que estava preparado para aqueles que crescem em sua mensagem. Essa era a sua motivação maior. Jesus tinha motivação maior de pregar o reino de Deus. Porém, conforme o verso 24, ele viu a necessidade do povo e aí começa a realizar curas de todos os tipos de enfermidades, de todas as moléstias que haviam na época. E a sua fama corria por todos os lugares e muitos passavam a segui-lo. Mas Jesus tinha a motivação certa: pregar o reino de Deus. E as suas curas e seus sinais era para mostrar isto, mostrar quem era o reino de Deus, que era ele mesmo, era o próprio Deus. Mas hoje, qual será a motivação que você e eu temos para seguir Jesus? Serão as curas? Serão a capacidade de podermos ter as nossas casas, carros, ter dinheiro no banco, viagens, ter uma vida tranquila, bons relacionamentos? Será que é este o motivo que nos leva a seguir a Jesus? Serão estes motivos que nos levam a seguir a Jesus? Infelizmente, muitas igrejas e muitos líderes têm nos levado a pensar que seguir a Jesus é ter uma vida boa, é não ter que passar por momentos de doenças, como essa pandemia que estamos passando, de não ter guerras, de não ter maldade nesse mundo, não ter nada que venha fazer a gente sofrer. A motivação atual tem sido, infelizmente, nas realizações e não na busca pelo reino de Deus. Ninguém está disposto a deixar tudo, deixar de ser transformado, mudar a sua maneira de pensar, mudar a sua vida no sentido de conceitos e valores e de seguir a Jesus. Infelizmente, todos nós buscamos primeiro nossos interesses. E se sobrar um tempinho, buscamos as prioridades de Jesus para a nossa vida. Qual é a nossa motivação para seguir a Cristo? E conforme o verso 3 desse texto de Romanos 12, temos que pensar equilibradamente para vivermos com a motivação correta. Vale a pena eu repetir a leitura desse verso 3. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Então, a partir deste verso, eu gostaria de mencionar pelo menos 4 verdades sobre o conceito que o cristão deve ter de si mesmo, para que a sua mente seja transformada e renovada. Primeira verdade sobre o conceito que o cristão deve ter de si mesmo é a importância da avaliação de si mesmo. Ou seja, a importância da autoavaliação. Quando
o apóstolo Paulo diz: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, ele está afirmando que primeiro precisamos fazer uma verdadeira autoavaliação. Temos que ser honestos conosco mesmos. Temos que ter uma autoimagem, a chamada Imago Dei. Temos que ver exatamente quem somos, qual é a nossa nova identidade, onde nós estamos precisando mudar, onde nós precisamos renovar nossas mentes, onde nós devemos ser transformados. O pastor Eugene Peterson, ele traduziu a Bíblia, chamada A Mensagem, onde ele escreveu todos os textos, desde Gênesis a Apocalipse, na ordem que a Bíblia vem, mas de uma forma que cada texto, ou cada parte desses textos, se transforme numa mensagem. Por isso que a Bíblia chama a mensagem. E ele traz um linguajar muito mais contemporâneo do que o texto poderia estar nos dizendo hoje. O verso 3, que eu gostaria aqui de novamente chamar a atenção de vocês todos, na forma como o pastor Eugene Peterson escreveu, é bem assim: é importante que não tenham um conceito errado de vocês mesmos, achando que tem alguma bondade para apresentar a Deus. Quando nos avaliamos de forma honesta e sincera, ganhamos o espaço necessário para que a nossa mente seja transformada e renova conforme os princípios verdadeiros de Deus. Repetindo, ganhamos o espaço necessário para que a nossa mente seja transformada e renovada conforme os princípios verdadeiros de Deus. Por isso que é importante a autoavaliação, porque a partir daí poderemos abrir um espaço para que realmente a nossa mente seja transformada e seja renovada. A segunda verdade sobre o conceito que o cristão deve ter de si mesmo para a sua renovação e transformação de mente, o propósito de um conceito moderado. Ou seja, não pensar além de que convém e nem pensar aquém de que convém. O verso diz: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tem um conceito equilibrado. Nem mais e nem menos. Tem que haver um equilíbrio. Pense de um modo moderado sobre si mesmo. Não se orgulhe daquilo que você faz, não se exalte, se exaltando como uma pessoa boa, importante, equilibrada, melhor que as outras. Mas também não se deprecie. Não deprecie a sua imagem. Procure ser honesto consigo mesmo e enxergue Deus na sua vida. Aquelas coisas boas que há em você, você pode ter certeza, são a imagem que temos de Deus em nossas vidas. Todo ser humano é a imagem de Deus. Mas nem todos têm a imagem de Deus porque não têm a consciência disso. Se você é um cristão, você tem que lembrar que você tem a imagem de Deus. E as coisas boas que estão em você é Deus presente em sua vida. Isso nos dá uma moderação e equilíbrio. Porque quando erramos, quando nós pecamos, nós vimos o quanto que precisamos ser transformados e renovados. E quando acertamos, podemos observar o quanto que Deus tem já manifestado em nossas vidas. Isso é equilíbrio. Isso nos dá, eu diria, mais interesse de sermos transformados e renovados. Nem mais e nem menos. Temos que pensar de uma forma que de si mesmo, de uma forma que possamos fazer com que a glória de Deus seja manifestada em nossas vidas. A terceira verdade sobre o conceito que o cristão deve ter de si mesmo é a fé que Deus repartiu.
O texto fala que ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tem um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Deus deu fé a cada um de nós. E a medida da fé, que é o padrão que nós encontramos nos evangelhos, ou seja, a pessoa de Cristo, é que vai nos dar a medida como nós devemos pensar sobre nós mesmos e aquilo que nós devemos alcançar para que a nossa vida seja transformada e renovada. Ou seja, nós temos que ter o padrão para medir, que é Cristo. Cristo é a nossa régua. Cristo é a nossa medida de que nós devemos ser como cristãos, como seguidores deles. E a quarta verdade sobre o conceito que o cristão deve ter de si mesmo a partir desses versos são as consequências de quem busca este conceito equilibrado para si. Quais são as consequências que poderemos alcançar quando buscamos esse equilíbrio? Aí eu gostaria de voltar nos versos 1 e 2 de Romanos 12 para conceituar mais esta afirmação. Agora, mais uma vez, na tradução da Bíblia, a mensagem do pastor Eugene Peterson. O verso 1 e 2, conforme a Bíblia, a mensagem. Portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte: entreguem a vida cotidiana, dormir, comer, trabalhar, passear. Isso tudo a Deus, como se fosse uma oferta. Receber o que Deus fez por vocês é melhor que podem fazer por Ele. Repetindo, receber o que Deus fez por vocês é o melhor que pode fazer por Ele, por Deus. Não se ajustem demais à sua cultura, a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentrem a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Diferentemente da cultura dominante, que sempre os arrasta para baixo, ao nível da imaturidade. Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. Queria ler esse finalzinho novamente. Diferentemente da cultura dominante, que sempre os arrasta para baixo, ao nível da imaturidade, Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. Que palavra linda, profunda e desafiadora para cada um de nós. A consequência de quem tem um conceito de si mesmo a partir desses princípios é um equilíbrio pessoal, é um equilíbrio espiritual, é um equilíbrio da certeza de viver com os motivos certos e ter os propósitos certos para viver. Ou seja, pensar ou sentir como Cristo sentia e pensava. Filipenses 2,5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Humildade. Temos que ser humildes. Ter consciência de quem realmente somos. Pois, como cristãos, nós temos que lembrar que temos a mente de Cristo. Veja o que diz o texto de 1 Coríntios 2, 14 a 16. Quem não tem o Espírito Santo não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura. E não é capaz de entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente, são entendidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Ele concluiu dizendo que o deixar tudo para seguir a Jesus tem assustado muita gente. Muitos creem que é difícil seguir a Jesus
dessa forma. E outros ainda creem que não é necessário nada disto para seguir a Cristo. Escolhem continuar com a sua vida normalmente e querem seguir a Cristo, mas não querem mudança de vida. Não querem uma mente renovada e transformada. Querem estar conformados com o mundo em que vivem. E eu queria ser bem direto aqui. Tem muita gente que gosta dos encontros que há com certas pessoas, com as festas, com a maneira de pensar para arrecadar dinheiro, para ganhar dinheiro, não importa como. Gosta de estar envolvido com pessoas que não tem nada a ver com Cristo e abre mão de seguir a Jesus para poder ter as suas próprias vidas conforme o mundo age. E quando eu falo mundo, é a sociedade. Aqui no nosso caso, é a sociedade de Conchal, da cidade de Conchal. As baladas, ir para a rua, ter relacionamentos diversos, ter relação sexual normal com a sua namorada. Isso tudo faz parte dos valores do mundo. E as pessoas não abrem mão disso. Por isso eu queria dizer, muitas não querem a mudança de vida, não querem uma mente renovada e transformada. Agora nós temos que entender que com a mente renovada e transformada, o cristão saberá que individualmente foi agraciado por Deus. Pensará humildemente sobre si mesmo. Pensará corretamente sobre os outros irmãos e saberá relacionar-se adequadamente com outros irmãos. Por isso, Cristo não prometeu uma vida sem sofrimento, mas disse que teríamos vitórias, conforme João 16:33. Uma vida abundante, conforme João 10:10. Com uma mente renovada e transformada. A pergunta é, sua motivação tem sido seus interesses ou fazer a vontade de Deus para a sua vida? As vitórias e a vida abundante que Cristo prometeu estão ao seu alcance. Mas vai depender de você. Permitir que haja uma renovação de mente. Renove a sua mente em Cristo e a sua vida se transformará. Encontramos então aqui nesses versículos a forma de como devo pensar, logo existir, renovando e transformando as nossas mentes em Cristo Jesus. Eu vim aqui pra te encontrar, pra te ouvir, pra te render mais uma vez. Não temerei, não vou fugir, vou aceitar o meu querer, eis-me aqui.
podemos ouvir que a voz de Deus pode mudar as nossas vidas, onde nós pedimos que o nosso coração seja igual ao de Deus, que Ele venha governar o nosso coração, a nossa mente. Eu gostaria de orar com você nesse momento. Obrigado, Senhor, porque podemos contar contigo para a renovação e transformação de nossas mentes. Que possamos ter essa forma de ver como o texto nos mostra, que temos que fazer uma avaliação sempre de quem somos, de como nós estamos nos apresentando diante de Ti e das pessoas com quem nós vivemos. Que possamos também valorizar tudo aquilo que o Senhor nos deu, a própria fé, que vai ser a nossa medida de como nós devemos proceder, a Tua palavra, tudo isso possa realmente fazer parte dos nossos objetivos do nosso dia a dia. O Pai esteja com cada pessoa que está ouvindo esta mensagem, que possa entregar a sua vida e querer e ter o desejo de mudar, de ter uma vida com propósito, uma vida que vá em direção a Ti, ó Deus, seguindo a Cristo. E temos a mente de Cristo, temos ações de Cristo, a humildade de Cristo e procurarmos sermos cristãos, fiéis a Ti e a Tua palavra. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem falado aos nossos corações nesses tempos de pandemia. Que possamos, cada um de nós, buscar mais ainda a Tua presença. Que o Senhor possa ser presente em nossas vidas, nas nossas ansiedades, nos nossos problemas, nas nossas dificuldades, nos nossos relacionamentos. Ó Deus, esteja nos iluminando, nos dando sabedoria, nos abençoando em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado pela sua presença nesta noite, que você tenha uma semana abençoada e esteja conosco no próximo domingo, nesse mesmo horário. E na quarta-feira estaremos orando juntos, nosso encontro para orar. Quarta-feira, às 19h30, ao vivo. Vamos estar ali e queremos receber seus pedidos e seus motivos de gratidão para orarmos juntos, ao vivo. E que Deus abençoe a você. E muito obrigado e até lá.